Olá, alunos do ensino médio, sejam muito bem-vindos às aulas do Projeto Conquistar. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente Geografia e estou aqui para te ajudar com aqueles conteúdos mais complexos e que aparecem com muita frequência nas avaliações externas de vocês. Então, vamos ao título da nossa aula. Esta é a aula de número 4 e ela traz como título o planeta projetado em 2D. Objeto de conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Agora que a gente já sabe qual o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o título, a gente tem um questionamento. Vamos à dúvida. Tenho um questionamento para vocês. Você sabe como transformar uma figura tridimensional em uma bidimensional? Se você não sabe, acompanhe essa aula até o final, que você terá a resposta para esse questionamento. Nesta aula, nós vamos falar sobre projeções cartográficas. E antes de nós começarmos a falar dos tipos de projeções cartográficas, bem como das suas características, eu queria tratar com vocês de alguns conceitos que são importantes para a gente compreender esse conteúdo. Acompanhem comigo. O primeiro conceito aqui, na realidade, o primeiro esclarecimento é sobre cartografia. O que é, professor, a cartografia ou ciência cartográfica? Trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Então, tudo que envolve a questão dos mapas, desde a produção até os estudos dos mapas, está dentro do que nós chamamos de cartografia ou ciência cartográfica. Outro conceito que eu queria destacar aqui para vocês é a definição de mapas, tá bom? Então, a gente costuma definir mapas também como uma representação parcial e não completa da realidade. Temos um outro termo muito comum dentro dos estudos relacionados aos mapas, que é o planisfério. E o que é, professor, um planisfério? É uma representação bidimensional do nosso planeta que tem formato tridimensional, tá bom? O planisfério, normalmente, ele representa a superfície como um todo do nosso planeta. Então, a gente pode afirmar ou chamar também o planisfério de mapa mundi. Destaco também para vocês que a melhor forma de representar a superfície do nosso planeta é através do globo terrestre, que coloca o nosso planeta ali em 3D. Então, é uma representação tridimensional. A gente não usa muito o globo terrestre como forma de representação da superfície por algumas limitações que, ao longo dessa aula, eu irei esclarecer para vocês, certo? E aí, como é que a gente transforma, professor, essa figura que tem formato tridimensional em uma figura com formato bidimensional, que é, por exemplo, o mapa? Olha só, a gente faz isso através do que nós chamamos de projeções cartográficas. São as projeções cartográficas que trazem as técnicas para a gente realizar essa transposição de uma figura tridimensional para uma bidimensional, para um mapa, por exemplo, tá bom? Então, a gente pode dizer que as projeções cartográficas, elas permitem ali a gente representar a superfície esférica da Terra, na realidade é uma geóide, tá, turma? É uma esfera imperfeita, com os polos achatados e algumas deformações em decorrência do campo gravitacional, tá bom? Em um plano, em um mapa, tá certo? Destaco para vocês, mais uma vez, que a forma do nosso planeta é de uma geóide, uma esfera imperfeita com os polos achatados. Agora que a gente já sabe alguns conceitos básicos relacionados aos estudos cartográficos, a gente precisa compreender os tipos de projeções cartográficas. Acompanhem comigo. Olha só, quanto à superfície de projeção, nós temos 3 tipos de projeções cartográficas. As chamadas projeções planas, e as projeções planas podem receber outros nomes, tipo projeção polar, azimutal. Temos as projeções cônicas e também as projeções cilíndricas. A partir desse momento, nós vamos entender as características de cada um desses tipos de projeções, a começar com as projeções plana, polar ou azimutal. Acompanhem comigo. Projeção plana azimutal ou projeção plana polar, ou somente projeção polar, ela também pode ser denominada, ou tem sido denominada por muitos, como projeções políticas. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê.
Como é que ela funciona, professor? Bem, na projeção plana, a gente escolhe um ponto de tangência da superfície para representar, a partir desse ponto, o nosso planeta, tá certo? Então, eu escolhi um ponto. Nesse ponto onde a superfície vai tocar, a superfície de projeção toca o planeta Terra, que está destacado aqui em verde, olha, nessa área, a gente costuma dizer que a gente não tem, ou que a quantidade de deformação ela é menor. O nível de deformação é menor. A partir desse ponto de tangência, sair desse ponto, as deformações elas vão ampliando, tá certo? Nesse caso, os paralelos, os meridianos, eles convergem para os polos e os paralelos formam círculos concêntricos na realidade, tá bom? Vamos detalhar mais outras características dessa projeção. Acompanhem comigo. A superfície terrestre é projetada sobre um plano que vai tocar a superfície, pode ser qualquer ponto do planeta, tá bom, turma? Mas normalmente a gente pega um dos polos, ou o polo norte ou o polo sul, mas não é uma regra, então eu posso escolher um ponto do planeta para começar a minha projeção. Por isso, eles consideram a projeção plana como uma projeção política. Se eu quiser dar destaque, por exemplo, para a China, eu posso colocar o meu ponto de tangência na China, então ele vira o centro da minha projeção e o centro também e dá um destaque maior na realidade para aquele país que acaba ficando no centro, tá bom? Neste caso, os paralelos eles representam círculos concêntricos, como eu falei para vocês, já os meridianos eles ficam ali retos e irradiam-se do polo. Outra projeção é a projeção cônica. E ela recebe esse nome porque o planeta ele é projetado em uma superfície cônica. Como assim, professor? A gente envolve o planeta dentro de uma estrutura cônica, conforme vocês estão vendo aqui nessa imagem. O ponto de tangência, que está destacado aqui em verde, olha, é nessa área que a gente vai ter a forma e o tamanho e as distâncias sendo mais preservadas. O que significa dizer que toda essa área aqui destacada em verde é a área que vai ter ali menos deformações. Professor, que área é essa? Essa é uma área que nós chamamos de média latitude, que está ali em torno de 45 graus, para ser bem preciso, tá bom? Característica da projeção cônica. Ela suporta representar somente um hemisfério, tá? Você escolhe o hemisfério norte ou o hemisfério sul. Vamos detalhar mais algumas características desse tipo de projeção. Bem, é a projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone que vai tocar ali a superfície. A área onde o cone toca vai ser a área que vai conservar ali mais forma, tamanho e distância. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos eles formam arcos concêntricos, tá certo? E as deformações elas aumentam conforme a gente vai se afastando das áreas onde a gente tem o contato do cone com a superfície. Agora nós vamos para a próxima projeção, que é a cilíndrica. Muito cuidado com as projeções cilíndricas. Elas aparecem de forma constante nas avaliações externas de vocês. Portanto, atenção às características e aos tipos de projeções cilíndricas. Vamos às características gerais. Olha só, a projeção cilíndrica, ela se desenvolve, o planeta é projetado a partir de uma superfície cilíndrica, o ponto de tangência, que é onde a superfície do planeta vai tocar a área onde eu vou projetar, é essa destacada aqui em verde, certo? Nessa área, como eu já falei para vocês, distância, forma e tamanho, elas são mais preservadas. E a área que vai ser conservada é justamente aqui a região próxima à linha do Equador. Tudo que vai... Conforme eu vou me afastando dessa área, eu vou ampliando as minhas distorções, certo? As minhas deformações, sendo que os polos estão bastante deformados, tanto o polo norte como o polo sul. Característica desse tipo de projeção. Olha só, nas projeções cilíndricas, a gente tem o planeta sendo projetado sobre um cilindro que vai tocar ali a superfície terrestre, o ponto onde ele toca, conforme eu disse para vocês, que é a região ali próxima à linha do Equador. A gente tem forma, tamanho e distâncias sendo mais preservadas, tá? As regiões polares, nessa projeção, são representadas com exageros, então elas sofrem distorções, quer seja na forma, no tamanho e nas distâncias. Temos essa projeção, geralmente, ela é utilizada para representar o planeta como um todo. Então, toda vez que você se deparar com um mapa mundi, por exemplo,
ele vai estar, é um mapa que foi produzido a partir da projeção cilíndrica, tá bom? Então, abri o livro didático, vi o mapa mundi, o mapa do planeta como um todo, projeção cilíndrica, podendo ser de 3 tipos. Tipos de projeções cilíndricas: projeção de Mercator, projeção de Peter ou Petris e projeção de Hobson. Esses tipos de projeções são todos cilíndricas, tá? Tanto a projeção de Mercator, como a projeção de Hobson, como a projeção de Petris. Vamos ver as características de cada uma dessas projeções. Acompanhe comigo. Vamos começar com a projeção de Mercator ou Mercator. Foi elaborada ali pelo cartógrafo, geógrafo e matemático Gerard Mercator. A projeção de Mercator é uma das mais utilizadas, inclusive, até hoje. Nesse tipo de projeção, a gente tem ali a forma sendo preservada em detrimento do tamanho. Então, a gente tem forma preservada e os tamanhos sofrem distorções. Por isso, a gente costuma dizer que a projeção de Mercator ela é conforme. Então, onde é que acontecem as deformações, professor? Essas deformações vão ocorrer nas regiões polares, tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Observem que eles estão bem maiores do que eles realmente são. Isso é feito de forma premeditada, tá, turma? A ideia é dar um lugar de destaque para a Europa nessa projeção. Por isso a gente costuma dizer que a projeção de Mercator ela é eurocêntrica. Ela dá um tamanho, uma visibilidade maior para o continente europeu. Ela é muito utilizada na navegação e aeronáutica. Então ela ajuda ali a gente se locomover pelo planeta e foi muito utilizado por conta disso nas navegações, na expansão marítimo comercial. Próxima projeção é a projeção de Peter, foi elaborado pelo escocês James Gall, depois foi retomada por Peter, por isso ela recebe o nome ali também de projeção de Gall, Peter ou somente projeção de Peter. Trata-se de um tipo de projeção cilíndrica que conserva proporções entre as áreas. E ela inclui um modelo que nós chamamos de equivalente. O que acontece aqui, professor? Você mantém o tamanho, mas você altera a forma. Por isso as áreas representadas estão esgarçadas no sentido norte e sul. Uma particularidade da projeção de Peter é que ela deu um lugar de destaque para as nações subdesenvolvidas, se contrapondo à projeção de Mercator. Outra projeção cilíndrica é a de Hobson. Ela foi elaborada pelo americano Arthur Hobson. E essa projeção, ela tenta não priorizar nem tanto a forma, nem tanto o tamanho das áreas representadas. Ela é também uma projeção considerada afilática e é a mais utilizada na atualidade. Se você abrir o livro de geografia de vocês, muito provavelmente o mapa mundi que está lá utilizou a projeção cilíndrica do tipo Hobson. Está na categoria de não equivalente e não conforme. Não prioriza nem tanto o tamanho e também nem tanto a forma. É o modelo mais utilizado, como eu falei para vocês, para a representação da superfície do planeta como um todo. Destaco também para vocês que a gente pode fazer a classificação das projeções quanto às propriedades. Acompanhem comigo. Elas podem ser classificadas como conformes, e aí vocês já sabem, eu mantenho a forma e distorço o tamanho. Um exemplo de projeção conforme, Mercator. Temos a projeção equidistante, e aí na equidistante a gente tem ali a conservação da distância entre dois pontos. Exemplo de projeção equidistante, projeção plana. Temos a projeção equivalente, que mantém ali o tamanho, contudo ela altera a forma. Por fim, a gente tem a projeção do tipo afilática, e neste caso ela tenta não ir nem tanto para a forma, nem tanto para o tamanho. É uma espécie de meio termo ali entre a projeção conforme e a projeção equivalente. Com isso, a gente termina o conteúdo desta aula e nós vamos fazer o checklist de conteúdo. Na aula de número 4, nós tratamos de projeções cartográficas, que são as técnicas utilizadas para que a gente faça a transposição de uma figura que tem formato tridimensional, a Terra, que tem formato geódico, para um plano, um mapa. A gente viu também a definição do que seria cartografia, né, que basicamente estuda ali o processo desde a elaboração até a leitura e interpretação dos mapas. As projeções cartográficas elas podem ser classificadas
quanto à superfície de projeção, e aí a gente tem as projeções planas, cônicas e cilíndricas. A gente tem 3 tipos de projeções cilíndricas e nós vimos quais são esses tipos durante esta aula. Projeção de Mercator, projeção de Peters e projeção de Robson. Todas essas 3 projeções cilíndricas são muito utilizadas para a gente representar a superfície do planeta como um todo. E a gente viu também que as projeções cartográficas elas podem ser classificadas quanto à sua propriedade. E aí a gente tem as projeções conforme, mantém ali a forma e distorce o tamanho. Equidistante, conserva ali a distância entre 2 pontos. Equivalente, mantém o tamanho, porém compromete a forma. E a projeção afilática, que tenta ali conciliar tamanho e forma. Terminamos o checklist de conteúdo. Agora eu tenho 2 dicas para vocês. Vamos às dicas. Eu tenho aqui 2 dicas que irá ajudar você a compreender esse conteúdo de uma forma melhor. Acompanhe comigo quais são essas dicas. Primeira dica, você sabia que o globo terrestre é a melhor forma que a gente tem de representar a superfície do nosso planeta? Então, professor, por que a gente não utiliza o globo terrestre? Por que a gente utiliza os mapas? O primeiro motivo é a dificuldade de utilizar esse objeto no nosso dia a dia para realizar os estudos. Além disso, turma, não tem como eu fazer um globo terrestre apenas, por exemplo, do município de Manaus. Então, eu preciso trabalhar com a representação do planeta como um todo. Então, os mapas, eles dão para a gente a possibilidade de trabalhar uma área menor utilizando a escala cartográfica, tá certo? E apesar das imperfeições, os mapas, eles são mais utilizados devido à facilidade de usar esses mapas e também da gente poder representar uma porção menor do nosso planeta. Segunda dica, anota aí. Para a nossa segunda dica, eu trouxe aqui uma imagem, a bandeira da ONU. O que é a ONU, professor? Organização das Nações Unidas. O que essa bandeira tem de tão importante para a gente estar fazendo essa análise dela? Primeiro ponto é que essa bandeira ela foi elaborada a partir de uma projeção. Qual a projeção, professor? Projeção azimutal, plana ou polar. Fiquem atentos. O elaborador das provas de vocês, ele costuma cobrar, dar essa imagem para vocês e pergunta de vocês qual foi o tipo de projeção utilizada para fazer a bandeira da ONU, por exemplo. E aí você tem que lembrar, olha, a ONU utilizou a projeção plana, azimutal ou polar, certo? Observem que a ONU escolheu um dos polos do nosso planeta, o Polo Norte. Qual foi a ideia, professor? A ideia aqui era escolher uma área que não desse destaque para nenhum país. Então, o Polo Norte é o ponto de tangência, é onde a superfície toca, a projeção toca o planeta. A partir do Polo Norte, todas as outras regiões do planeta elas são projetadas, certo? Destaco para vocês que, apesar da boa vontade da ONU de trazer uma área neutra para o centro dessa projeção, ela não teve muito êxito. Isso por quê? Isso porque ela colocou o hemisfério norte no centro da projeção, através do Polo Norte, né? E é justamente no hemisfério norte que estão as nações mais poderosas do mundo, tanto do ponto de vista político, militar e econômico. Temos nesse hemisfério países como os Estados Unidos, Japão, China, Rússia e o continente europeu com diversas nações bastante poderosas. Então, a ONU, acabou fazendo aquilo que foi feito na projeção de Mercator, dando um lugar de destaque para os países que estão ali no hemisfério norte, para os países mais desenvolvidos, em detrimento das nações menos desenvolvidas. Fique atento a essas dicas. Com isso, a gente encerra a nossa dica e nós vamos para o encerramento da nossa aula. Chegamos ao encerramento de mais uma aula e antes de me despedir de vocês, eu gostaria de pedir para você seguir a nossa rede social, @centrodemídias_AM. Se você for postar alguma coisa referente a esta aula ou qualquer outra aula do Projeto Conquistar, sobe a hashtag lá, Projeto Conquistar Seducam. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem.